Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí fazendo mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos enfocar aqui num assunto que sempre gerou muita polêmica, sempre gerou muita discussão. Afinal, é lícito praticar o aborto? Será que quem pode dispor da vida que se inicia no útero materno? Terá a mulher o direito à vida e da morte sobre o filho que começa a ser gerado? A vida é um direito de quem? E aí a gente vai começar a discorrer sobre esse tema, que é demais de interessante, porque a gente vai colocar a posicionamento da doutrina espírita sobre isso, tá? O que diz através do fundamento? Por que não se deve praticar o aborto? Por que alguns argumentos de quem defende, por exemplo, cai por terra? E aí a gente vai fazer todo um aparato e vai explicar para vocês no vídeo de hoje. Primeiramente, né, vamos aos agradecimentos. Pessoal, está tendo bastante repercussão. Meu muito obrigado. Continue dando um joinha, continue dando, né, o apoio de vocês. Dúvidas, escrevam na parte de baixo aqui do vídeo. E aí a gente vai respondendo também. Meu muito obrigado. Tá realmente tá sendo surpreendente para mim, né? Desde que esse canal começou, cada tema que a gente está buscando, a enorme repercussão, visualização que ele está tendo. Muito obrigado, pessoal. Quando puder, compartilha também esse vídeo para que ele seja alcançado por maior número de pessoas possível, tá? E como não podia deixar de ser, vamos começar então a dar uma indicada nos livros, né? Primeiramente, vamos falar aqui de aborto, né? Então, nada como o livro O Aborto, segundo o Espiritismo, do autor Humberto Pazian, tá? Muito interessante. Nós temos esse livro também, Embriologia da Alma, do Dr. Romário de Araújo Melo, tá? Esse aqui, pessoal, foi um dos maiores embriologistas que o Brasil já teve, tá? Muitos prêmios internacionais, prêmios nacionais, e era daqui da minha cidade, de Jaú, né? Dr. Romário de Araújo Melo. Tive o prazer de estar com ele mais de uma vez, então vale a pena ler esse livro dele, viu, pessoal? Muito bom mesmo. Fala de todo o processo de formação fetal, mas numa linguagem gostosa, agradável, todo mundo pode entender, tá? Fala sobre a sexualidade de modo geral, do modo de vista espiritual e também a parte do aborto também. Então, vale a pena. Embriologia da alma. A gente tem aqui também, olha que eu acabei achando, falei de vampirismo outro dia, né? Ainda até indiquei o livro do José Herculano Pires, ó. Talvez agora não seja, essa é uma capa mais antiga, né? Do livro, mas tá aqui, ó. Vampirismo, do José Herculano Pires. Livro fantástico, pessoal. Nós fizemos já um vídeo sobre ele. E do nosso querido e saudoso também, Richard Simonetti. Espiritismo, tudo o que você precisa saber. Muito bom, pessoal. Baseado em perguntas e respostas. É muito bom esse livro também, tá? Vale a pena vocês lerem. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente fazer um aparato histórico, né? De como que autoridades, religiões, né? Veem o aborto, né? Todas as religiões, de um modo geral, consideram o aborto uma conduta socialmente inadequada. O filósofo grego Aristóteles, só para vocês terem uma ideia, entendia que o feto masculino passaria a ter alma depois de 40 dias e o feminino 80. Como que Aristóteles chegou também é um mistério
a esse conhecimento, né? Mas se imaginava ou se pensava, dentro dos primórdios do pensamento humano, já se pensava assim. Vindo para o cristianismo através dos concílios, no concílio de Elvira, no ano 305, as mulheres que abortassem só seriam condenadas ao fogo eterno se ficassem grávidas por adultério. O Papa Sisto V, em 1588, estipulou penas canônicas para quem cometesse o aborto, não importando o tempo do feto, o que foi logo desfeito pelo Papa Gregório XIX no ano de 1591. Foi em 1869 que o Papa Pio IX que o catolicismo aboliu a distinção entre feto com alma e sem alma. No século XIII, na Suíça, a mulher que abortasse era enterrada viva. E na França era condenada à guilhotina. As encíclicas dos papas Mater et Magistra, de 1961, do Papa João XXIII, e Humana Vitae, de 1968, do Papa Paulo VI, condenam expressamente o aborto mesmo no caso de estupro. Tá? E aí tem uma história famosa, né? Nos Estados Unidos existiu, né? A maior clínica abortiva do mundo. Era a clínica do Dr. Nathanson. A clínica tinha 10 salas e 35 médicos especializados. Eles praticavam cerca de 120 abortos por dia, inclusive aos domingos. E só se descansava ou só não trabalhava no dia de Natal. Né? Exatamente que quando se comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Olha que ironia. 60 mil abortos se praticou sobre as ordens do Dr. Nathanson e 5 mil abortos foram praticados por suas próprias mãos. Ele se recorda que numa festa que se deu para o corpo clínico, as esposas dos médicos diziam que eles acordavam, tinham muitos pesadelos à noite, depois de um dia de trabalho. Porque eles sonhavam muito com sangue e corpos destroçados das crianças. Né? Alguns médicos e enfermeiras, só para vocês terem uma ideia dessa equipe, começaram a se tornar alcoólatras, outras se drogavam, ou seja, era uma verdadeira obsessão, né? Eles eram obsediados assim, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho mais, né? Como que funciona esse processo. E no Congresso Internacional no Colégio dos Médicos de Madrid, ele mostrou um vídeo chamado O Grito Silencioso. Esse vídeo é famoso, né? Porque o método abortivo que se pratica em clínicas ou em hospitais mais comum é aquele de sucção, né? A sucção é colocar um aparelho dentro do útero da mulher e ele vai sugando a placenta e vai sugando o feto. Devagarzinho vai tirando as pernas, os braços e nessa sucção ele vai sendo todo triturado dentro desse aparelho. Tá? Então o feto ele luta nesse vídeo desesperadamente, grita, né? Só que não se ouve, né? Através de um aparelho chamado ecografia, foi filmado e aparece ele gritando, o feto, né? Pedindo para ficar, né? Lutando pela vida até ele ser sugado totalmente por esse aparelho de sucção. É feio de se ver, horrível. Né? Mas 75, segundo os dados que eu apurei, 75% desse tipo de procedimento é feito no Brasil e praticamente 90 a 95% no mundo. Tá? Então, é triste de se ver. Né? E aí você pode dizer para mim, né? O que o Espiritismo, né, fala a respeito disso? A mulher tem o direito de dispor do próprio corpo?
Não. Mas é o que defende aqueles pró-aborto. Gente, a nossa própria lei brasileira, só para quem não sabe, não nos dá o direito nem de nos ferir. Não nos dá o direito nem de a gente pegar e começar a ferir a gente próprio. A gente acaba sendo internado no hospital psiquiátrico, ou passa por algum tratamento psiquiátrico, ou se persistir, nós somos até restringidos, amarrados, não importa. Você não pode nem se ferir. Você não pode nem se auto-machucar. A lei nossa prevê até isso. Então você não dispõe do seu corpo. Tá? Enquanto você está em sã consciência, você tem a sua sanidade, tá? Você o usufrui. Mas a natureza e Deus é tão sábia que, quando nós desencarnamos, o corpo físico fica. O que você guardar aqui dentro do coração, as suas experiências, a sua linha evolutiva espiritual, é o que você vai levar. É a velha história que a gente fala, do pó vem, do pó retornarás. Tá? Ou seja, não nos é dado tirar a vida de ninguém. Aí você pode perguntar para mim, mas o que a lei brasileira prevê? A lei brasileira prevê o aborto em caso de estupro, em casos que representam perigo para a gestante, ou através de uma decisão do STF de 2012 para bebês ou fetos anencéfalos, ou seja, aqueles que não têm cérebro. Pode-se fazer o procedimento amparado por lei. Muito bem. O que o Espiritismo diz a respeito? O Espiritismo, consultando os espíritos superiores, nós temos uma questão de 350 da questão no Livro dos Espíritos. Kardec fez uma consulta a respeito. É a questão 357 até a 360. No livro 2º, capítulo 7, subtítulo, né? Número 2, União da alma com o corpo, aborto. Kardec pergunta aos espíritos: quais são para o espírito as consequências do aborto? Os espíritos respondem: uma existência nula a recomeçar. Mas aí a gente vai depois passar um pouquinho mais os bastidores dessas consequências. Na pergunta 358, Kardec pergunta: o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Os espíritos respondem: há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Aí está claro, né, pessoal? Na questão 359, no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. E é o que também que nós acabamos de falar que a lei brasileira também prevê, né? Para salvar a vida da gestante se sacrifica a criança. Tá? Questão 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isso vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Então, pessoal,
O Espiritismo, através da consulta com a espiritualidade, orienta que só se for correr risco de morte para a mãe. Ah, mas e o estupro? A orientação que é passada, eu sei que é um caso muito difícil. A mulher passou por uma violência sexual que vai marcá-la pelo resto da vida. A lei brasileira a ampara. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores da espiritualidade, nem sempre as leis dos homens se convergem no mesmo sentido. Então, pessoal, a orientação que se passa é que pelo menos ela tenha a criança, e se ela não quer, é fruto de uma violência, é fruto de um estupro, não se apegou à criança, só teve a criança, ok, dê para adoção. Mas deixe que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está para vir ao mundo, deixa viver. Correto? Dê para adoção. Tá? Então é isso que o Espiritismo, normalmente, eu já vi em outras obras, né, nos orienta. Tá? Existem também vários tipos de abortos, né? Às vezes um aborto ele pode ser provocado pela mãe, pela parte mental, não que a mãe pratique ou vá numa clínica fazer, né? Às vezes pela linha mental dela pode se provocar. Um aborto também pode ser provocado pelo espírito, é o famoso aborto espontâneo, né? Nossa, o que aconteceu? Né? Tava tudo correndo tão bem. Às vezes o espírito, pelo medo de nascer, medo de passar pelas provações, ele acaba, vamos dizer assim, entre aspas, abortando a sua missão. Literalmente. Ele resolveu e um corpo não fica sem espírito. A natureza vê que já vai dar problema e acaba expelindo do corpo da mãe. Aí vocês veem como a nossa natureza é sábia, né? Mas também pode existir a parte física também. Às vezes existem micro-organismos, né, que ao serem adquiridos pela gestante têm ação letal sobre as células embrionárias. E muitas vezes determina isso também um aborto espontâneo. Outros micro-organismos podem não provocar o aborto, mas também pode ocasionar más formações congênitas na criança, né? Então, essa criança que está aí para nascer, ela vai ter sérios problemas, tá? Em suma, pessoal, quais as consequências de uma mulher que pratica o aborto? Aí são dois caminhos. O primeiro, tem espíritos, o feto que está lá é um espírito. Ele pode perdoar e seguir em frente, e aí se procura, faz todo um processo reencarnatório, preparação, né? Porque nisso gera traumas, né, dos mais diversos no espírito. E graves consequências na consciência e no perispírito da mãe. Esse é o primeiro ponto que eu já vou colocar para vocês. Mas se o espírito perdoa, ok. Ele segue em frente à vida dele. Vai procurar depois, os mentores vão procurar uma nova mãe, uma nova família, né? Que possa abrigá-lo em seu seio. Mas tem um outro lado também. Tem aqueles espíritos que também não vão perdoar. Acabam vampirizando a mãe. Acabam, né? Se mantendo nela, se ligando, não saindo mais de perto. Num processo obsessivo assim dos mais tristes, tá? Até provocar doenças que ocasionam desencarne ou até suicídios. Nada disso é anormal de acontecer, não, tá? Então, pessoal, é um pouquinho isso do que a gente fala a respeito sobre aborto. Se for em caso de morte para a mãe,
sim, deve ser feito. Tá? Mas em outros casos não justifica, pessoal. Não justifica. Tá? Temos que ser sempre a favor da vida. Tá? Se você não quer o filho, tudo bem, dê para adoção. Tenha-o e dê para adoção. Mas não mate. Para você que defende o aborto, ok. Se você está aqui hoje defendendo o aborto, saiba que tem alguém que disse sim para você viver. E que direito você tem de querer impedir que o outro nasça? De apoiar um crime? De apoiar que alguém cometa um crime para não deixar o outro nascer? Para essas pessoas que defendem o aborto, me desculpe, mas... Desculpa a pergunta, mas... Você gostaria de ser abortado? Você gostaria de uma máquina de sucção vir para cima de você, começar a tirar teus braços, tuas pernas, até sugar você por inteiro e você ser triturado dentro da máquina? Você gostaria de passar por isso? Então não apoie e não deseje nada disso para o outro. O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Eu estou me estendendo um pouquinho nesse vídeo, nesse tema, porque ele é um dos mais sérios, um dos mais graves. Um dos mais graves crimes que a humanidade. Madre Teresa de Calcutá, em 84, discursando na ONU, falou. Para ela, um dos crimes mais hediondos que existiam na face da Terra era o aborto. Fechou, acabou aí. Então, gente, com tudo isso que eu passei para vocês, reflita. Tá? Principalmente você que apoia o aborto. Ah, o direito, eu posso dispor. Não, você não pode dispor. Se você pudesse, a natureza faria diferente no seu corpo. Não. Todos nós, pela nossa evolução, somos regidos pelas leis de Deus e pelas leis da natureza. Principalmente aqui as físicas. Tá? Então, não está aqui a bel prazer da vaidade humana, das vãs filosofias. Principalmente essas materialistas e mais equivocadas. Tá? Então, pessoal, reflita. Tá? Principalmente o pró-aborto. Isso, se você não quer acreditar na parte espiritual, do espiritismo e coisa, tudo bem. Mas pensa nessa questão que eu te fiz agora há pouco. Se você está aqui hoje defendendo o aborto, é porque alguém disse sim para que você vivesse lá atrás, quando você ainda era um feto. Então pensa nisso. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês, o carinho, o joinha, continua dando joinha. Não gostou também, pode também, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês. Dúvidas, escrevam aqui embaixo nos comentários, tá? Pode mandar que a gente, qualquer coisa, vamos fazer um vídeo, tá bom, pessoal? A gente faz um vídeo de esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tenham, ou que eu não expliquei direito. Tá bom, pessoal? Um beijo grande, um abraço com as bênçãos de Deus, nosso Mestre Jesus, Mãe Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.